bem, estamos de volta com mais um Redação Vitrine. Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2019. Esse é o nosso Redação número 19, Cássio Oliveira. Número 19. Vamos lá para as manchetes de hoje. Administrador destaca a reunião do CODEP e ações para a região crescer. Divaldo Cerezini já está aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, Divaldo. Muito obrigado, ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Muito bem, vamos lá. E nosso segundo bloco hoje aqui, nós teremos também esporte, né? Teremos esporte. O médico de Prudente integra a seleção brasileira no Mundial de Futebol PC. Em Bauru, a PAN-CEMEP disputa Campeonato Paulista de Natação Juvenil. 11 atletas de Prudente encaram a terceira edição do estadual de badminton. Séries Ouro e Prata do Amador estreiam neste domingo. E tem as entrevistas também lá do Guerrinha, né? Da Elza. Da Elza, do Juarez Araújo, né? Do evento que teve na quarta-feira. Quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite no Sesc Termas de Prudente. Muito bem, você participa através das nossas redes sociais, na descrição do vídeo. Tem aqui as nossas redes para você participar. Tem o nosso WhatsApp também. E é isso aí, vamos lá, Cássio Oliveira. Hoje tem bastante coisa pra gente falar. Bastante, hoje o programa com muito conteúdo. Recheado. Graças a Deus. Divaldo, obrigado pela presença aqui. Um jovem, 35 anos apenas, né? Participando do CODEP, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Prudente. Tem muita gente aqui em nossa cidade que nem sabe que existe o Conselho. Queria que você explicasse um pouco mais sobre o Conselho, como que é dividido, as reuniões. Inclusive o Conselho é presidido pelo advogado Marco Antônio Goulart, né, Divaldo? Sim. Bom, novamente obrigado pela oportunidade de falar. O CODEP ele é um conselho, é um órgão consultivo do prefeito. Ele é formado pela sociedade civil e também pela prefeitura, né? Então nós temos como os conselheiros, que são secretários, e representantes de algumas entidades da sociedade civil. Fora isso, nós temos as câmaras técnicas. As câmaras técnicas, elas são divididas em diversos assuntos. Eu faço parte da Câmara Técnica de Desburocratização e lá a gente trata de assuntos de como otimizar a relação da prefeitura com a sociedade e da prefeitura com os negócios também, para a gente ter menos dificuldade nesse relacionamento. Parte burocrática, né? Ter mais facilidade em você abrir uma empresa, ou você, de repente, dar mais oportunidade para as pessoas empreender aqui em Presidente Prudente, né, Edvaldo? Exatamente. Eu só gostaria de completar, Cássio, dizendo que o trabalho no CODEP, ele é voluntário, ninguém recebe absolutamente nada para fazer parte do CODEP. Nem os conselheiros, nem aqueles que fazem parte das câmaras técnicas, como é o meu caso. A Câmara Técnica de Desburocratização, eu comecei a fazer parte dela agora no mês passado, né? Que foi recente, então. Isso, ela foi refeita, né? O CODEP houve a eleição e as atividades reiniciaram nesse ano. E lá nós definimos algumas pautas prioritárias, né? Então, qual seria, Divaldo? Então nós temos o decreto da desburocratização, que foi feito pelo prefeito no ano passado, e nós temos duas medidas provisórias do governo federal, que é a medida provisória 876 e a 881, e essas medidas elas têm como objetivo facilitar a abertura e o encerramento de empresas. Numa região que é tão miserável quanto a nossa, eu acho que isso deve ser tratado como prioritário. Muitos empregados, né, falta de investimento. Há alguma estimulação, no caso do governo do estado, né, com a questão do biocombustível também. A gente tem aqui questões de energia solar, são alguns do turismo, mas em relação às outras regiões do estado, a gente estaria em segundo lugar. A terceira mais pobre em geração de renda, né? Então nós temos como a prioridade da nossa Câmara nesse momento é facilitar a abertura e o encerramento dos negócios, especialmente fazer valer, né, essa legislação que já existe, tanto no nível municipal quanto no nível federal. Colocar em prática mesmo. E aí nós temos também a questão da emissão automática do alvará provisório para as atividades de baixo risco, é uma segunda pauta. A terceira pauta, essa já está bem pertinho da gente conseguir colocá-la em prática, que é a prefeitura deixar de exigir certidão negativa de débitos municipais para quem vai fazer
a abertura de empresa ou então querer fazer alguma construção. Não tem lógica isso. Eu pedi para você um documento dizendo que eu não devo nada para você, para apresentar para você mesmo. É bem contraditório mesmo. Nós também elegemos como prioridade a viabilização de instalação de mais de um CNPJ no mesmo endereço. Hoje isso não é possível. Então a gente tem às vezes 2 empresas, que nem tem algumas pessoas aí, tem um amigo até que tem uma loja de veículos e tem uma imobiliária, e ele não pode ter as 2 no mesmo endereço, tem que dividir o IPTU. Isso só gera mais trabalho, não tem fundamento lógico algum. Isso também está bem perto da gente conseguir colocar em prática. E por fim, nós temos aí são 2 aplicativos que a gente estimula que a prefeitura... A tecnologia hoje é fundamental, né? Exatamente, que é o serviço 156, que é aquele que a gente solicita serviços à prefeitura, que ele tem o telefone e tem a web, então que seja colocado um aplicativo também com georreferenciamento. Isso é uma tecnologia que já existe, já está no mercado, não é novidade. Inclusive funciona muito bem o 156, eu tive algumas semanas atrás pedindo aí a iluminação pública e resolveu, hein? Exato, e se tivesse no aplicativo fica muito mais fácil, porque você já mostra, esse poste aqui, nesse lugar, e você vai lá, faz o cadastro rapidamente. Exato. E por fim a Zona Azul digital, né? A gente já está bem atrasado nisso daí. Exato, inclusive está até sendo implantada Zona Azul ali em frente ao Poupa Tempo, nas imediações do terminal rodoviário, fica muito mais fácil você, com a facilidade hoje, ter as tecnologias, né? Exato, você às vezes chega em algum local, o comércio ele começa a funcionar no centro às 9 horas, e é quando os vendedores de Zona Azul chegam. Então se você chegar lá 10 para as 8 e for ficar até 9h30 e não tiver um talão, talvez você tome uma multa, porque você não vai ter de quem comprar. Né? Isso já está sendo conversado com a CEMOB também, junto com a prefeitura? Nós tivemos uma conversa inicial com a Secretaria de Tecnologia, que tem essas ferramentas já mapeadas, e agora nós temos que fazer uma reunião com a CEMOB. Com certeza. Então foi bem produtivo. Você sentiu, inclusive o prefeito nessa reunião de terça-feira, lá na Prudemprev, teve o prefeito Nelson Bugalho e também o vice Douglas Cato. Você sentiu não só o seu destaque aqui, a parte parte burocrática, mas os outros assuntos também, de investimentos, a questão do aeroporto, também da concessão para a iniciativa privada, da Expo também, que vai ser agora em setembro, Divaldo? Isso, tudo isso tem uma câmara técnica específica, né? A reunião que aconteceu terça-feira, ela acontece mensalmente, tá? Todo final de mês nós temos uma reunião entre os conselheiros, os membros das câmaras técnicas, e é evidente que o prefeito também é sempre convidado. Nessa ocasião, é aberto para a população também? Ou é aberta, a reunião é aberta para a população. Só pode votar quem é conselheiro, tá? Nem os pode membros, acompanhar, nem os membros das câmaras votam, mas todos podem acompanhar. As palavras são sempre de boa receptividade. O que nós sempre ouvimos falar é que o andamento das coisas não acontece da forma como é falado. Então, até o momento, nós enxergamos algumas dificuldades, nós tivemos algumas reuniões com alguns secretários, nós enxergamos algumas dificuldades, porém, nós vimos até o momento um aparente interesse desses secretários em tratar das demandas, tá? E nós esperamos que isso continue assim, para que a gente consiga adotar medidas que vão favorecer a sociedade, né? E não é uma questão de ter o crédito para o CODEP ou para fulano e ciclano, é uma questão de fazer aquilo que precisa ser feito em benefício da sociedade. E além disso, eu acho que a união de forças, né, Edivaldo, acho que é fundamental para a permanência da Receita Federal aqui em Prudente. Cogitava a possibilidade de ir para Araçatuba, houve uma união de forças aí, tanto da Câmara, da Prefeitura, dos deputados, da Unipontal, através do prefeito Venceslau Jorge Duran, da UEPP, que é uma entidade apartidária, para a permanência da Receita Federal aqui em Prudente. Já foi confirmado na semana passada. Isso é importante. Não adianta, tem que ser um trabalho unir força em todos os setores, né? Exato, e o Conselho ele serve justamente para facilitar esse diálogo, né, entre a sociedade civil e o poder público, e procurar unir essas forças. A gente está muito acostumado a ir lá, votar e achar que acabou ali o nosso papel, mas não, aquela é só uma das nossas funções na sociedade. Nós temos que continuar participando, fiscalizando o trabalho de quem foi eleito, cobrando. Se possível,
se tivermos espaços para atuar aconselhando esses eleitos, também é muito importante que possamos fazê-lo. E os conselhos municipais têm essa finalidade. Nós participamos por meio da Câmara Técnica de Desburocratização do CODEP, mas nós temos também Conselho de Saúde, nós temos Conselho da Criança e do Adolescente, nós temos Conselho de Educação, nós temos diversos conselhos no município e as pessoas podem participar, ainda que como ouvintes, dessas reuniões. Sugerir opiniões também, as audiências públicas que ocorrem na Câmara também. É importante a participação da população, apresentar ideias, sugestões, críticas também. São fundamentais, né? Exato. E, sobretudo, acompanhar o que está acontecendo para que se tenha informação. Né? Não tem como a gente formar opinião qualificada sem termos informação. Então, às vezes, nós recebemos uma notícia por meio de uma manchete, né, um título, e já fazemos um julgamento. E a hora que a gente vai ver, ler o conteúdo da matéria não é bem aquilo, quando a gente vai atrás da origem da informação, não é bem aquilo que a gente tinha imaginado, né? Então, esse é o problema, a pessoa não vai atrás, só lê a manchete. Né? Por exemplo, quando eu falo para alguém que eu estou participando do CODEP, né? Eu faço questão de frisar que é um trabalho voluntário. Né? Eu não ganho nada para estar lá. Você está ganhando, né? Porque senão alguém vai falar, lá, estava buscando uma boquinha na prefeitura. Não, todos os trabalhos da UEPP e outras entidades também, da partidária, inclusive hoje teve uma reunião aqui no Aruá, em Prudente, sobre a questão da Rumo, a ALL também, que hoje tem a concessão da malha ferroviária aqui em Prudente, para tentar reativar uma batalha muito longa da UEPP, aqui em Presidente Prudente, vai reativar o trilho de Epitácio até Rubião, que é um distrito lá de Botucatu. Inclusive teve essa reunião, pelas informações que nós obtivemos, não teve nada ainda satisfatório, né? A reativação desse trecho é uma briga muito antiga da UEPP, né? A gente acompanha com uma certa distância, eu não faço parte da entidade, mas a gente sempre vê essa luta. Eu particularmente, e eles também têm consciência de que a luta é grande mesmo. É árdua, tá? Hein? É árdua. A Rumo, ao que parece, não tem o interesse em reativar esse ramal. Os motivos a gente não sabe bem ao certo. Uns dizem que é por conta de concorrência, né? Porque a dona da Rumo é a Cosan, a acionista majoritária é a Cosan, e nós temos muitas usinas aqui na região. Isso baratearia tanto o açúcar quanto o álcool para viajarem, né? E outra questão de demandas também, falam que não teriam demandas, né? Talvez tenha essa influência. Mas poderia, enfim, pegar a hidrovia lá de Araçatuba, Pereira Barreto, fazer uma ligação. Ficaria muito mais barato do que o transporte rodoviário, né? E sobretudo, né, a gente ganha concorrência, porque hoje a gente só tem um modal rodoviário. Nós teríamos aí o modal hidroviário, o modal ferroviário, isso daí daria maior competitividade aos produtos da nossa região, facilitaria a atração de investimentos e, por consequência, a geração de emprego e renda, né? Ajudaria no desenvolvimento, sem dúvida. Mas só para completar essa questão do trem, recentemente a ALL autorizou o município de Assis, que faz parte desse trecho, a asfaltar boa parte ali, manter os trilhos aparentes, né, mas asfaltar boa parte do pátio da antiga estação ferroviária de Assis. E aí, o pessoal pode até passar lá os pedestres. E como está há muito tempo abandonado, né, essa malha ferroviária. Tem milhões de multas na empresa, né? Tem muita invasão, tem uma multa milionária, tem muita invasão nos trilhos. Aqui mesmo na nossa região nós temos muitas invasões. Então, assim, eu vejo, a gente não pode fugir à luta porque ela é muito importante, mas é muito difícil a gente conseguir reativar esse modal. Concessão do aeroporto aqui de Prudente Estadual para iniciativa privada é importante, Edivaldo? Eu vejo com muito bons olhos tudo aquilo que o Estado tira a mão, né? Porque a gente está acostumado a ver que quando a empresa, o negócio é público, ele acaba servindo como cabide de emprego em vez de ser uma fonte geradora de riqueza e de emprego, né? A gente está acostumado ao político nomear o incompetente para administrar. Então eu particularmente vejo com muito bons olhos isso daí. Eu acredito que isso daí, em conjunto com outras
questões como, por exemplo, a manutenção da delegacia da Receita Federal aqui em Prudente e a internacionalização do aeroporto contribuirão para que a gente tenha mais um modal também, principalmente para exportação de produtos com alto valor agregado. E aí nós temos que desenvolver a indústria eletrônica da região, que surgiu e se mantém sem qualquer atenção do Estado, né? Do Estado, do município, enfim, dos governos. Nós temos a Stanner, a Stetson, a Taramps e tantas outras empresas nesse mundo. Emprego, não só e nós temos principalmente uma fonte formadora de mão de obra nessa área de tecnologia. Então, esses produtos com maior valor agregado poderiam se beneficiar dessa internacionalização do aeroporto, da concessão do aeroporto, mas a gente também pode passar a ter um aeroporto mais confortável. Nosso aeroporto é um tanto quanto acanhado. A possibilidade de mudança da entrada ali, um prolongamento da Coronel Marcondes, é fundamental. Exatamente. Enquanto permanecer e receber novos voos, existe uma proposta da própria UEPP na tentativa de reduzir o ICMS do combustível em mais 2%, já foi diminuído para o estado inteiro, mas por conta do investimento que o governo do estado pretende fazer para desenvolver o biocombustível aqui da região, também para a gente tentar conseguir uma redução do ICMS do combustível em mais 2%. Existe também, foi inclusive mencionado pelo CODEP com o prefeito, para que se inicie uma conversa a respeito de reduzir o ISS das empresas ligadas à logística, para que a gente possa tentar ali no aeroporto fazer um hub e receber voos de outros estados, de outras cidades, a gente tenha mais rotas, né, e faça aqui um centro de distribuição de passageiros. E para isso precisa investir. E aí o Estado vai investir no aeroporto, ou ele vai investir na escola que está sucateada, no hospital que está faltando remédio. Hoje eu estava acompanhando um programa numa rádio e a pessoa lá reclamando: olha, minha filha usa medicamento contínuo de alto custo e está em falta na rede estadual, né? Então, qual que é a prioridade do Estado? É ser dono de aeroporto, em geral, para empregar o amigo do político? Ou é tratar de saúde, educação, segurança pública, assistência social, mas não assistência para escravizar a pessoa, aquela assistência que desenvolve a pessoa, né? Particularmente, eu penso que o Estado deve se preocupar com essas áreas: saúde, educação e segurança, e deixar a iniciativa privada tomar conta do aeroporto, da infraestrutura, etc. Além disso, inclusive, há a possibilidade da Receita Federal ser instalada ali perto do aeroporto. Tem um projeto até viabilizado pela Prefeitura. Hoje, onde a Receita está, ali no Parque do Povo, é alugada, então já há essa possibilidade. Também foi um dos pontos para que a manutenção que a Receita ficasse aqui em Prudente. E uma outra possibilidade também é de ter um porto alfandegado seco aqui também, pelas informações do Marcos Lucas, que é o presidente da UEPP. Exatamente. E o Marcos também é o coordenador da Câmara Técnica do Aeroporto, do CODEP, né? Então ele tem bastante engajamento nessa causa também. A gente já tentou trazê-lo aqui, mas é muita reunião, sabe? O presidente da UEPP, tem a empresa dele, Vencestor, o presidente da Viesp também, participa do CODEP. Mas a gente vai estar trazendo aqui em outra oportunidade. É uma excelente pessoa com bastante conhecimento e conteúdo. Sem dúvida vai agregar bastante ao programa. Vamos falar agora, de volta aqui, até para a gente dar uma encerrada no nosso programa. Reforma previdenciária, está aí na comissão especial da Câmara, né? Como que você analisa essa questão da reforma previdenciária aqui no nosso país? A reforma previdenciária, ela é fundamental, né? Mesmo você que não concorda, eu convido a refletir sobre o seguinte ponto: a Previdência, conforme dados do CNJ, é o segundo maior réu do Brasil, é a segunda maior entidade que tem processos contra ela. A primeira é a União. Isso eu falo do regime geral, né, de Previdência Social, que é o do pessoal da iniciativa privada. Todos os presidentes, desde o Fernando Henrique, tentaram fazer alguma reforma na Previdência. E nós sempre empurramos com a barriga a reforma da Previdência. Inclusive, quem critica hoje a reforma da Previdência, ontem a desejar. É certo que alguns pontos podem ser ajustados, né? O governo propôs aí uma alteração no BPC
que é o benefício de prestação continuada, o benefício a questão assistencial, da capitalização que ficou fora. Que eu particularmente não entendi, né? Mas tem 2 pontos que a princípio hoje estão de fora e que no meu entendimento são essenciais. A primeira é essa que você falou, Cássio, a capitalização. Negar a capitalização, gente, é negar que a pirâmide etária está se invertendo. Nós não teremos mais daqui a pouco, em 2026, nós teremos uma igualdade entre aqueles que são mais velhos e os que são mais novos. E não é sustentável o regime da forma como está, porque o regime de partilha, que é o que nós temos hoje, ele é aquele que as pessoas que estão trabalhando colocam o dinheiro numa caixinha e as pessoas que já trabalharam tiram o dinheiro da caixinha. Então, se nós teremos menos gente colocando dinheiro na caixinha e mais gente tirando dinheiro da caixinha, a conta não vai fechar. Então, negar a capitalização, o regime de capitalização, é negar que a nossa população está envelhecendo. Tá? Então, não tem como. O segundo ponto fundamental é termos estados e municípios também nessa reforma. E ela foi tirada, segundo o pessoal tem dito lá no Congresso, porque os prefeitos e os governadores teriam um bônus político sem ter o ônus político disso daí. Gente, nós temos que pensar no Brasil. Nós temos que pensar na vantagem política que um ou outro vai ter. O Brasil vai ganhar. Então todo mundo tem que entrar. Tem várias coisas dentro da reforma. É bem amplo, né? A gente vai marcar outra data aqui, Divaldo. Trazer, né, o pessoal que é contrário e favorável também, para explicar um pouco mais sobre a situação, que é muito... tem questão da dívida também, que vai ser cobrada de algumas empresas. Está sendo apreciado na comissão especial lá da Câmara, né? Tem um ponto A, tem um ponto B, mas sim, são os pontos fundamentais para você discutir mesmo a questão da Previdência, que vai ficar agora, talvez aí para agosto, né? A volta do recesso. No recesso, né? Porque dificilmente vai ter. O que eu sinto falta, o que eu mais sinto falta nessa reforma é uma simplificação das relações entre o cidadão e o regime de previdência. Isso, infelizmente, não me parece que vai acontecer. Pelo menos eu tenho visto até algumas medidas no sentido contrário disso daí. E isso é fundamental. A previsibilidade, né, você conseguir prever com facilidade aquilo que você vai receber, diminui o conflito na justiça, diminui a necessidade de justiça. Nós estamos falando que a União e o regime geral de previdência são os 2 maiores réus do Brasil. É um volume imenso de processo judicial. Isso daí poderia reduzir procuradores federais, juízes, funcionários da justiça, funcionários do governo. Nós temos um custo operacional bem menor. Uma máquina muito inchada. Divaldo, para fecharmos aqui, você também faz parte do Novo, aqui em Presidente Prudente, está organizando esse partido aqui que elegeu o Romeu Zema como governador de Minas Gerais. Tem 8 deputados federais, né, na Câmara, além de vereadores, também deputados estaduais. Como é que está a implantação do Novo aqui em Prudente, Divaldo? O Novo nós estamos há 2 anos quase trabalhando. Nós estamos há 2 anos trabalhando, o lançamento dele foi em agosto de 2017 aqui. E nós estamos hoje com uma quantidade muito bacana de filiados, estamos com em torno de 180 filiados aqui em Prudente, e a proposta de todo partido político é viabilizar candidaturas, né? Então nós temos trabalhado muito nesse sentido. O Novo tem algumas regras diferentes de outros partidos, ele exige uma quantidade mínima de filiados, existe um processo seletivo para escolher quem vai ser candidato. Não importa nesse processo seletivo a popularidade da pessoa, nem a quantidade de dinheiro que ela tem, o que importa é a capacidade de desempenhar aquela função que ela se propôs e também o alinhamento ideológico, né, para que a gente tenha uma unidade do partido, não seja um deputado falando uma coisa e outro falando outra, né? Então, e sobretudo o Novo, por não viver de dinheiro público, não usa dinheiro público embora receba, tentou devolver, inclusive, no início dessa legislatura, o Marcel Van Hatten, nosso deputado, né, fez uma emenda num projeto que estava em andamento e os deputados negaram essa emenda, né? O Novo, por isso, ele vive do trabalho e da contribuição voluntária daqueles que acreditam. Então ele tem que fazer por merecer essa confiança. Por isso que ele realmente tem que ser um só e tem que defender aquilo que fala. O Novo, ele é sobretudo a coerência entre a atitude e o discurso. E tem muita gente com vergonha do passado, muito partido com vergonha do passado, se dizendo novo.
Semana passada, inclusive, eu vi o novo PSDB colocando sigla em letras garrafais, novo PSDB, que gerou bastante confusão, inclusive pessoas pensando que havia algum tipo de aliança entre o novo PSDB, mas não há, tá? São linhas diferentes, né? Sim. Divaldo, eu quero agradecer a sua presença aqui, um bate-papo muito enriquecedor, né? Vários assuntos importantes. O programa Redação Vitrine está à disposição. Você vai agora, segunda-feira, dia 1º, na Rádio Prudente AM, né? Na Conexão Prudente, junto com o Bruno Maluli, e se enveredar na comunicação, né? Parabéns aí pela iniciativa, né? Mais um conteúdo para discutir os assuntos de Prudente região. Para nossa região aqui, né? Pois é, foi um convite muito bacana que a gente recebeu. Vamos apresentar o programa junto com o Bruno. São notícias com opinião e pretendemos aí fazer por merecer a confiança. Legal. Antes de encerrarmos aqui, cara, só para a gente fazer a agenda cultural de hoje, certo. Aqui no Sesc temos em Presidente Prudente, a gente fala de tudo aqui, Divaldo, né? Eu já falo agora de cultura, de esporte também. O Rasta Sandália, hoje é o último dia de apresentação, a partir das 8h30 da noite, na área de convivência do Sesc aqui em Presidente Prudente. Tinha que retirar o seu ingresso gratuito, acima de 16 anos. E hoje quem vai apresentar depois, Ricardo, Não, eu sei, tô preparando. A Aná vai cantar Gonzagão. Ela é uma cantora e compositora e cineasta, natural de Mococa, e lançou em 2017 um EP pesado, com influências de Tom Zé, Luiz Gonzaga e também Marluli Miranda. Daqui a pouco na tela aí a Aná vai cantar Gonzagão. Daqui a pouco aqui no Sesc em Presidente Prudente, às 8h30, a foto aí cedida pelo Sesc Termas da Filipa Aurélio. Hoje é o último dia do Rasta Sandália aqui em Presidente Prudente, projeto do Sesc Termas. Amanhã tem um country rock no Multissons do Sesc, a partir das 4 horas da tarde, na Arena de Convivência. Quem vai estar tocando, Divaldo, é a banda de country rock, Bill White. Beleza. Eu vi um inglês muito bom aí. O inglês ele tem Billy White. Deve tocar muito bem, alternativos aí, country rock. São as atividades do Sesc aqui em Presidente Prudente, muitas, não só questão de forró, mas também aí o country rock, né? E vai ter também. Tá ajeitando o microfone aí, cara. Tá colocando na tela aí de Teissendá também, que é um distrito lá de Martinópolis. Tem a festa de São Pedro, são vários shows que já estão acontecendo, renda revertida para a própria igreja. Festa de número 82, que vai até amanhã lá na cidade, no distrito de Teissendá, que fica em Martinópolis. Tá colocando na tela aí o folder desse importante evento, várias programações aí com shows musicais também, né, cara? Colocou? Já. O último aqui o arraiá do Hospital Regional do Câncer e também do AME, que será realizado daqui a pouco, às 7 horas da noite. O começo é a Santa Mista, um evento comunitário voltado aos colaboradores das duas unidades, buscando resgatar o espírito junino de partilha e a celebração da amizade. Então, por isso, é um evento gratuito e também partilhado entre os colaboradores do Hospital Regional aqui de Presidente Prudente, Dr. Domingos Leonardo Cerávolo, e também do AME, essa festa junina lá no Hospital Regional aqui em Presidente Prudente. Obrigado de novo, Divaldo, pela sua presença aqui. Você gostou do inglês, né? Eu gostei do inglês, bom, viu? Parabéns. Não entendi nada, né? Muito obrigado pela oportunidade e estamos aqui. Vamos conversar sempre. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença, Divaldo. Eu que agradeço. Vamos para a parte a gente vai fazer um trabalho, vamos tirar foto ali com o Divaldo também, né? E enquanto isso,